Olá! Mais um vídeo aqui no canal e eu espero que vocês estejam gostando. E sempre lembrando, coloque aqui nos comentários o que você achou, coloque as suas dúvidas, porque as suas dúvidas vão me ajudar a ter ideias para novos conteúdos que vão te ajudar diretamente a você. Tá certo? E eu lembrei de uma coisa. Eu abri o canal, eu coloquei alguns vídeos, mas eu não me apresentei. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão aí que não sabem quem sou eu. Então, o vídeo de hoje vai ser para me apresentar e para contar um pouquinho a história de como foi que eu abri a Materno Mundi, né? Como foi que a Materno Mundi surgiu. A Materno Mundi é minha empresa, então, para quem não sabe, então, né? Tanto que quem me segue no Instagram, eu tenho, né? Vou deixar aqui na descrição também. O meu Instagram é Materno Mundi, e eu depois eu conto como foi que surgiu essa história, porque eu preciso também parar para pensar como foi que surgiu, eu cheguei nesse nome. Um dia desses, o meu sobrinho estava até me perguntando, e eu falei, eu lembro que eu queria alguma coisa que falasse sobre a maternidade, para trazer isso para a maternidade, e ao mesmo tempo para pegar esse mundo materno. E aí foi quando eu cheguei, Materno Mundi. Mas não foi tão simples assim como eu estou falando aqui agora. Mas primeiro de tudo, vamos lá. Eu sou a Patrícia Dias, muito prazer, sinta-se muito bem-vinda aqui, à minha casa, à nossa casa, né, para a gente poder trocar essas experiências, trocar essa conversa, como se você estivesse aqui sentadinho aqui junto comigo na minha sala. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Danilo e o Miguel. Hoje, na data desse vídeo, o Danilo tem 7 anos, desculpa, o Danilo tem 10 anos e o Miguel tem 6 anos, quase completando 7. E foi graças a eles, né, que o meu mundo mudou. E eu acho que isso acontece muito com as mães. Eu sou administradora, eu sou contadora, e aí eu sempre trabalhei durante muito tempo com auditoria. Então, eu comecei trabalhando com auditoria externa e depois eu comecei a trabalhar com auditoria interna, mas sempre nesse lado de auditoria. Então, eu era aquela que sim, eu apontava o erro primeiro na empresa dos outros e depois na minha própria empresa. Então eu lembro que as pessoas, né, eu chegava e ele falou, ai, lá vem a Patrícia, toda simpaticazinha, mas eu já sei que ela vai vir aqui apontar algum problema. Eu falei, não, na verdade eu não vou apontar o problema, mas na verdade eu vou te mostrar aonde, né, você pode melhorar, como você pode melhorar. E se a gente for trazer essa história para o mundo de hoje, é exatamente isso que eu faço. Né, porque afinal de contas eu escuto o problema da mãe e eu identifico onde estão ali as dificuldades e como é que a gente vai fazer para melhorar isso. Então, eu sempre falo, a auditora continua ali em mim, mas hoje não apontando mais erros, mas conseguindo minimizar os riscos, conseguindo minimizar ali onde pode vir a dificuldade. Eu consigo ter um olhar mais atento para olhar e falar, ó, hoje isso que você está vivendo está tranquilo, mas pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eu sei que isso daqui a pouco pode virar um problema. E às vezes, né, eu sei que algumas mães às vezes falam, ai meu Deus, mas como assim? Mas é isso, então, né, fazendo essa analogia aí do, né, do passado com o presente, as coisas acabam se encontrando. Mas eu trabalhei muito tempo, então eu fiquei 7 anos praticamente trabalhando na TAM, então aproveitei muito, viajei muito, eu adorava lá, tipo, né, melhor do que o trabalho eram as pessoas, eu fiz muitos amigos ali, amigos que eu levo ainda para a vida inteira, a gente tem um super contato ainda hoje, então assim, eu tenho momentos especiais guardados realmente na minha memória e no meu coração, né, do que eu fiz lá na TAM, só que chegou um momento que eu não conseguia mais crescer e isso começava a me incomodar profissionalmente, porque quando você vem de uma auditoria externa, você tem um plano de carreira. Então você tem metas, e aí você começa, você sabe que todo ano, se você atinge aquelas metas, você cresce, e isso te estimula a atingir aquela meta para poder crescer. E quando eu estava ali dentro da TAM, isso não acontecia. E aí eu mudei de área algumas vezes, então lá mesmo eu ainda cheguei, eu estudei, né, tipo, eu sempre gostei de estudar, então eu fiz um MBA quando eu estava ali, mudei de área e as coisas eu via que não aconteciam. Até que isso começou a me desestimular bastante, e antes de pensar em engravidar, eu comecei a fazer outras entrevistas em outros lugares, e aí eu e o meu marido decidimos falar, quer saber, vamos ter filho? Eu acho que está na hora, eu estava com 30 anos, e a gente falou, acho que está na hora da gente ter um filho, acho que, né, eu estava casada também, eu acho que uns 6 anos,
e falou: então acho que tá na hora. A gente já curtiu bastante, a gente já aproveitou aí as passagens da TAM, já viajamos pelo mundo todo, então vamos aproveitar e, né, eu acho que agora é o momento da gente realmente parar e a gente se dedicar ao nosso bebezinho. E aí foi então que eu engravidei, e eu saí de licença maternidade, a TAM me dava 4 meses de licença maternidade e um mês de férias, mas aí depois eu ainda consegui com o pediatra alguns meses a mais aí para amamentação, tal, e eu voltei quando o Danilo estava com 7 meses. Eu acho que ele tinha completado 7 meses quando eu voltei. E aí ele estava ainda, né, na introdução, porque eu esperei passar esse momento de introdução alimentar para ele não ficar só ali no meu peito e tal, então para ficar mais segura. Mas a minha mãe morava perto, né, do trabalho, então eu sempre saía e almoçar com eles, porque aí eu conseguia ver o Danilo, conseguia almoçar com a minha mãe, e era uma coisa que me fazia muita falta, ficar longe do Danilo, era uma coisa que realmente o que eu estava vivendo no trabalho não estava suprindo aquela minha necessidade de estar perto do meu filho. Até que 4 meses depois, eu fui mandada embora, e eu confesso para você que só não foi o dia mais feliz da minha vida, porque o dia, né, um dos dias mais felizes foi o nascimento do meu filho, e meu casamento, e depois o nascimento do Miguel, então não foi, né, tipo, ser mandada embora não foi um dos dias mais felizes, mas eu confesso que as pessoas me encontravam e falavam, eu falava: "Fui mandada embora", porque as pessoas sabiam que realmente eu já não estava mais feliz com aquilo, e depois de 7 anos ali me dedicando, passando por várias injustiças ali no mundo corporativo, realmente aquilo estava me sugando, e para mim, a minha prioridade naquele momento era o Danilo, era o meu filho. E aí então eu saí, e aí depois de um tempo o Danilo entrou na escola, e a gente começou a pensar, eu e meu marido, falou: "Tá, e agora? Como é que eu faço, né, eu quero trabalhar", porque querendo ou não, eu também, né, eu sempre trabalhei, eu gosto disso, eu também quero trazer o dinheiro para casa, né, nesse nosso mundo a gente sabe que é isso, a mulher também faz parte disso, falei: "Mas e agora? Como é que quero?". E aí eu lembro que eu ia fazer entrevistas, assim, em algumas outras empresas e eu voltava e falava: "Não é isso que eu quero". Eu voltava, tipo assim, torcendo para que não me contratassem. Horrível, né, essa sensação de que fala meu, eu lembro que eu chegava em casa e eu falava assim para o Felipe, eu chorava, eu falava: "Eu não quero ser contratada". Se me contratarem, para mim é muito difícil falar não. Hoje em dia eu aprendi, né, mas ao longo desse tempo eu fui aprendendo, mas naquela época era muito difícil falar não. E para vocês terem uma ideia, tinha uma empresa que eu sonhava em trabalhar. Eu sonhava, vou falar aqui o nome porque não tem problema nenhum, a Natura. Eu sonhava em trabalhar na Natura. Antes de eu engravidar, eu fiz um processo seletivo na Natura, porque eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá, e a Natura era super longe, né? Tipo, assim, eu tinha que eu ia ter que, né, viagem, quase uma viagem da onde eu morava para poder chegar lá. E aí, voltar a dirigir, porque na época eu também nem dirigia, porque eu trabalhava super perto, morava perto de metrô e trabalhava perto de metrô, né, em São Paulo. Então para mim era super tranquilo, mas eu fiz uns processos, vários processos seletivos na Natura, e cada vez que eu entrava lá eu falava: "Nossa, que sonho". E aí, quando estava tudo certo, estava já quase tudo certo, eles congelaram a vaga que ia ser minha. E aí também foi um dos motivos que eu falei: "Ai, quer saber, gente, parece que é isso, eu acredito muito nisso, eu acho que quando as coisas começam a dar errado, é porque a gente tem que olhar para um outro lado". E eu falei: "Eu já não estou satisfeita aqui com o que está acontecendo aqui dentro da TAM por causa da fusão, eu já não estou, entendeu, tipo, eu já tentei ir para o lugar dos meus sonhos e também parece que estava tudo dando certo e agora não deu certo". E aí foi quando eu e meu marido, a gente falou: "Então tá bom, então tá na hora da gente realmente engravidar". Eu acho que são sinais de que tá na hora, chegou a hora. E aí é isso. Aí depois que eu fui mandada embora, imagina, né, eu estava sem trabalhar, a Natura me ligou. E aí falando: "Patrícia, a gente não tá com aquela vaga, continua congelada, mas a gente tá com uma outra vaga. A gente, né, gosta ali do seu perfil, então a gente já fez todas as análises com você e a gente quer te contratar para essa área". Você imagina, eu falar não para a empresa que eu sempre sonhei em trabalhar. Então, para vocês verem que realmente a minha prioridade era o meu filho, e aí eu falei não. Aí eu lembro que meu amigo ainda na época, ele falou: "Mas como assim? Você não queria tanto ir para lá?". Falei: "Então, eu queria, mas agora eu tenho um filho".
e agora eu vou ficar mais tempo longe do meu filho do que com meu filho. E não foi para isso que eu tive filho. Então, eu não tive filho para terceirizar a criação dele. Eu quero estar com ele, não quero só falar que eu tive um filho. E lá eu ia perder muito tempo com o deslocamento, porque né, era muito longe para eu ir, muito longe para voltar, e aí o tempo de trabalho, eu praticamente não ia ver meu filho, porque de manhã ele, né, eu ia levar ele para a escola, depois da tarde, quando eu pegasse ele, já estava quase na hora de dormir. Eu sei que muitas mães passam por isso e eu sou super solidária a vocês. Eu sei como isso é difícil e ainda bem que eu tive a oportunidade de fazer essa opção. Eu sei que algumas não têm essa oportunidade, mas enfim, foi por causa disso que eu comecei a pensar no que fazer. Eu queria trabalhar perto do meu filho. E aí eu sempre falava, no que eu posso trabalhar? Porque aí o meu marido falava, aproveita esse tempo para você estudar alguma coisa que você realmente quer fazer. Falei, gente, o quê? Na época, né, trabalhar, fazer home office era muito difícil, trabalhar digital ainda não tinha isso, se a gente for pensar há 10 anos atrás, isso ainda não era comum. E aí foi quando eu via que as pessoas me perguntavam muito sobre a maternidade, porque eu tinha tido um parto diferente do que a maioria das pessoas tinha. O meu parto foi natural, foi humanizado, foi na água, e as pessoas sempre queriam, né, tinha muita curiosidade sobre isso. Mas eu falei, gente, mas e aí, como é que eu vou ganhar dinheiro falando sobre parto? E aí eu comecei a estudar coisas sobre maternidade. Falei, eu gosto disso, eu gosto de falar sobre a maternidade. Então, o que que eu posso, né, focar nesse assunto? E aí foi quando eu comecei a pensar no sono. Eu falei, gente, o sono é uma coisa que não tem, né? Não existe um manual, você não sai do hospital ali, né? Quando o bebê nasce, não tem um manual. E tudo que eu procurava sobre sono falava sobre choro, sobre tempo, coisas que para mim não me agradavam, que eu falava, gente, não é possível não ter questões. E tudo que eu conseguia achar, às vezes, eram insights internacionais, mas que falavam sempre a mesma coisa, então era o mesmo do mesmo, só mudou o idioma. E aí sempre sobre aquilo de deixar a criança chorar, eu falei, não. Até que eu achei um instituto na Califórnia em que eu conseguia fazer um curso, mas aí eu fiz um curso que era um curso voltado para maternidade, mas era um curso mais voltado para o pré-parto, para a gestação, para cuidar da gestante, para ajudar a gestante a se preparar ali para o nascimento, para os cuidados. E não era muito aquilo que eu queria. Eu falei, não quero. Mas durante, no final desse curso, uma instrutora abriu a primeira turma nesse instituto que eu estava fazendo meu curso, a primeira turma em português nesse instituto sobre consultoria de sono, para formar consultoras de sono. E aí eu participei, né, dessa apresentação do curso. E aí, eu lembro que eu perguntei para ela, porque uma das minhas dúvidas era, é uma empresa americana, e americanos ensinam, né, fazem treinamento de sono nas crianças. Os livros americanos falam isso, fazem isso, ensinam isso, e não é o que eu quero. Mas aí ela me deu uma resposta meio que assim, então, não sei o que, não foi muito aquilo que eu queria, mas aí eu falei, quer saber? Meu filho, na época, o Danilo estava com quase 2 anos, falei, eu já passei por algumas experiências com ele relacionadas ao sono, eu tenho dúvidas e eu preciso entender a teoria. Eu sei como agir em algumas coisas na prática, mas eu preciso conseguir juntar a prática com a teoria, eu preciso entender algumas coisas. E aí foi quando eu comecei a fazer esse curso, eu fiz esse curso, eu me certifiquei internacionalmente, eu me especializei no assunto. Depois de alguns anos eu fiz um outro curso, e aí com base nisso eu comecei a estudar. Eu lembro que foi um ano de muito estudo, porque aí eu estudei, eu fui aprender sobre, por exemplo, sobre sling, eu fiz um curso de educadora perinatal, para aprender como acolher a mãe, como atender a mãe ali no pós-parto. Eu fiz um curso, como eu falei, né, no outro vídeo, sobre um curso bem específico sobre amamentação. Então eu atendi, antes de atender, né, como consultora do sono, eu atendia mães relacionadas às dificuldades com a amamentação, para eu poder até treinar essa coisa do atendimento, porque aquilo, eu sempre trabalhei em empresa, então para mim era uma coisa muito nova, ter a minha empresa, e ter, né, cuidar de tudo e ao mesmo tempo ir na casa da mãe para poder atender a mãe, eu nunca tinha feito isso. Então eu realmente foquei, foi um ano que fui focado em estudo, para eu me preparar. E aí, depois disso tudo, veio essa parte, né, de marketing, de poder entender qual que era, qual o nome da minha empresa, o que eu queria, e aí até isso eu conto em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu cheguei na Materno Mundi, eu entendi que a Materno Mundi abrangia o mundo materno,
e era o que eu queria que, né, transformar a vida dessas mães. Então, o propósito da Materno Mundi era justamente esse. Eu já tinha passado por dificuldades com sono, e eu entendia como que isso afetava tudo. Afetava o meu bem-estar, afetava a minha saúde mental, a minha saúde física, afetava o meu relacionamento com meu marido, afetava, né, uma pessoa que passa... Eu não passei por privação de sono, assim, tão grande, mas afetava o relacionamento com outras pessoas. Então imagina, no trabalho, saber como que é isso, e, né, a sua produtividade cai, então seja você trabalhando em casa, seja você trabalhando, né, fora de casa, e aí isso aumenta essa privação de sono, esse jeito de lidar. As empresas não sabem como lidar com isso, não conseguem acolher as mães, né, as funcionárias, e entender que a produtividade da mãe caiu, não é porque ela virou mãe, não é porque ela teve um filho, é porque ela está passando por uma dificuldade relacionada ao sono, e ela precisa melhorar isso. Então, como o sono é importante, a gente precisa dormir, nós adultos, as crianças também, e como isso afeta tudo ao nosso redor, inclusive o trabalho. Então, eu resolvi realmente, né, abrir a Materno Mundi para isso, para poder auxiliar essas mães. Eu via como o meu trabalho com amamentação ajudava, mas era uma coisa ali, tipo, na hora, falou: "Ó, é isso, o bebê tá mamando bem, aí ele não tá, é assim que vai funcionar, é assim que você tem que fazer". E aí foi quando eu abri a minha empresa em 2014, e eu comecei a ter ajuda do pediatra, né, que na época era o pediatra dos meus filhos, porque ele viu a importância disso, porque ele falava: "Eu não consigo atender durante uma consulta, falar para a mãe tudo o que ela precisa fazer em relação ao sono". E até porque ele também não sabia, né. Então hoje eu tenho parceria com pediatras justamente por isso, porque eles sabem da importância de que a criança precisa, de como o sono é importante, que a criança precisa dormir e como isso afeta a vida dos pais, mas eles não conseguem fazer isso, né, e dar uma explicação. Primeiro porque eles não têm toda essa informação que eu, como especialista, tenho. Segundo, porque eles não têm tempo suficiente. Porque numa consulta com o pediatra, por mais que a consulta dure 1 hora, você tem outras coisas para ver, né? A pediatra tem outras coisas ali para cuidar. Então, não é uma consulta só de sono. Uma consulta com o pediatra leva 1 hora, uma consulta com uma especialista de sono leva 1 hora ou mais. Então, para ver como, né, não dá. Imagina, a consulta teria que durar muito mais tempo, e para isso a pediatra tem que cobrar muito mais para incluir esse novo processo também. Tanto que eu tenho pediatras que fizeram curso já comigo, entendeu? O meu curso, quando eu dava workshop de sono, justamente para poder entender e para saber o momento que poderia indicar essa cliente para mim. Porque aquilo, tem coisa que fala, beleza, eu sei que isso faz parte da natureza da criança, mas tem coisa que não, isso aí não é mais parte da natureza da criança. Isso já chegou num ponto que precisa ser cuidado. Então, eu tenho que te direcionar para uma especialista do sono. E aí foi então, né, tipo, foi assim que a Materno Mundo surgiu, foi assim que, eu pensei em realmente começar a trabalhar com isso, porque era um jeito de poder auxiliar as mães, poder fazer as mães dormirem mais e, ao mesmo tempo, ser o meu trabalho. Então, eu sou muito grata pela Materno Mundi, ela tem 8 anos, daqui a pouco eu vou fazer 10 anos, né, de Materno Mundi, em 2024 eu faço 10 anos, e confesso que já passei por momentos de, né, eu acho que como tudo na vida, assim como eu trabalhava na TAM, quando, né, a gente tem dúvida, quando eu tive que pensar ali sobre minha proposta da Natura, e aí você passa por momentos que você fala: "Será que é isso mesmo? Será que, né, eu vou trocar o certo pelo duvidoso?". Mas eu sou muito grata, eu sou muito feliz por, ao longo desses anos, por todas as mães que eu atendi, por todas as vidas que eu transformei, e ainda vou transformar muitas outras vidas. Então, e um dos objetivos justamente de criar esse canal aqui é isso, é para poder levar esse meu conhecimento, né, para muito mais pessoas e não ficar limitada a um único espaço. Então, ao longo da minha trajetória na Materno Mundi, eu já dei curso presencial, aí veio a pandemia, aí eu comecei a dar os cursos, né, a fazer os meus atendimentos online, que aqui em São Paulo eles eram presenciais, mas eu já atendia outras pessoas de outros lugares do mundo e do Brasil
online, então isso acabou facilitando, a pandemia acabou facilitando, e que bom, sabe? Eu falo, gente, que bom, porque durante a pandemia foi quando eu vi que como é importante, como o meu trabalho é importante, porque como a rotina das pessoas mudou, como o sono das crianças mudou, e como é importante a mãe ter esse espaço, ter essa abertura, ter essa pessoa para poder conversar e poder ver que existe uma luz no fim do túnel, e que dá sim para resolver, independente da idade do seu filho, seja ele um recém-nascido, seja ele um bebê de 3 meses, seja ele de 6, de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, dá sim para a gente resolver todas as questões relacionadas ao sono. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado de me conhecer um pouquinho mais, e você agora se sinta mais à vontade, se sinta mais íntima aí comigo, para que as nossas conversas fluam de uma maneira, né, muito mais agradável, muito mais legal, e que você tenha gostado também de conhecer um pouquinho da história da Materno Mundi. Tem outros assuntos que depois eu trago, eu faço outros vídeos sobre a história de empreender, para quem de repente está querendo começar, né, como eu falei aqui, esse canal a gente fala sobre a maternidade, então eu falo de mãe para mãe. Então, é para você que hoje não trabalha, mas que pensa em fazer alguma coisa, para você que trabalha em casa, para você que trabalha fora. Então, é isso, né? É para gente. E lógico, todos os pais, todos os companheiros são todos muito bem-vindos, porque a gente sabe que é uma parceria, né? A gente cuidar do filho, cuidar de uma criança, é sobre aquela frase, né? A gente precisa de uma aldeia para poder cuidar de uma criança. Então, eu vou ainda falar um pouco sobre, né, rede de apoio, mas como é importante isso, e eu tô aqui para te apoiar. Eu sou, né, a Materno Mundi, a Patrícia Dias é a Materno Mundi, eu sou a responsável pela Materno Mundi, justamente para isso, para poder te auxiliar, para poder te ajudar, para poder te trazer essa leveza, porque o sono faz parte da maternidade e não adianta você fugir dele, você vai ter que lidar com ele em algum momento. Se você não quiser lidar com ele agora, pode ter certeza que no futuro você vai ter que lidar. Então, a minha dica é o quanto antes melhor. Mas se você gostou, coloca aí o seu joinha, porque é muito bom eu saber que você está gostando do conteúdo que eu estou passando para você. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, coloca ali embaixo, porque aí eu vou conseguir saber, eu te respondo. E como eu falei, isso, né, me traz ideias para poder fazer novos conteúdos daquilo que interessa para você. Compartilha também com as mães que ainda não me conhecem e que agora vão me conhecer e que também estão precisando desse apoio, estão precisando entender que dá para, assim, o sono ser uma coisa legal na maternidade, que dá para a gente viver isso de uma maneira muito mais leve, tá certo? Então eu te encontro num próximo vídeo. Um beijo e tchau para vocês!